Olá, boa noite, alunos do Pitágoras. Boa noite, bom dia também para alunos do Pitágoras, do terceiro período do Pitágoras, da Faculdade Pitágoras em Governador Valadares. Vamos para o nosso momento de aula, mais um bate-papo sobre agora o assunto da pena restritiva de direito e de multa. Nós conversamos na nossa unidade passada, perdão, na nossa conversa passada, nossa aula passada, sobre das penas restritivas de liberdade. Aí falamos um pouquinho sobre a reclusão, falamos um pouquinho sobre a detenção, falamos também da progressão de regime, né? Temos uma aula ali sobre progressão de regime, e na qual tem aplicação direta da nova lei do pacote anticrime, né? Dentro dos critérios objetivos e subjetivos. E vamos agora conversar um pouco sobre da pena restritiva de direito e de multa. Perfeito? Então, o nosso objeto de estudo, né, nós vamos caminhar aqui pelo Código Penal, certo? Qual é o nosso Código Penal? Eu vou jogar na tela para efeito para sanar qualquer tipo de dúvida, né? Mas é bom que você tenha aí em mãos o seu Código Penal, certo? Então, das penas restritivas de direito, nós temos aí, primeiro, né, juntamente com a de multa, as penas restritivas de direito constituem as chamadas penas alternativas. Por que alternativas? E aí a gente vê o conceito que a doutrina traz para a gente. Ela tem por finalidade evitar a colocação do condenado na prisão. Veja bem, se nós temos aí um sistema carcerário, aspas, né, falido, não há razão por que colocar, às vezes, alguém com uma pena em razão de um crime de menor potencial ofensivo ou de um crime que possa ser substituído por uma restrição de direito ou uma aplicação de multa, colocá-lo dentro do sistema carcerário. Então, aí evita o quê? A colocação do condenado na prisão, substituindo por certas restrições. E aí nós vamos caminhar por elas. Mas a finalidade, na verdade, ela evita a colocação do condenado na prisão com o intuito de primeiro, evitar o aborratamento, né? Ou seja, a superlotação do sistema carcerário, das penitenciárias, não ter uma devolução, né, daquele condenado reeducado, ressocializado, e, como nós sabemos, o enclausuramento em certas situações, ela causa mais prejuízo do que o próprio benefício. Tá? Então nós temos aí a finalidade de evitar a colocação do condenado na prisão, substituindo por certas restrições. Aí nós temos aí a perda de bens, a limitação de final de semana, a interdição de direitos, bem como a imposição de algumas obrigações. Então nós temos restrições de direito e a aplicação de algumas obrigações, como prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária. Nós vamos bater um papo mais adiante. Então, dentro desse conceito das penas restritivas de direito, abra o seu código aí, no artigo 43, deixe seu código aberto no artigo 43. Vamos abrir o nosso Código Penal no artigo 43, e ele diz o que? Vamos lá, artigo 43, nós temos das penas privativas de direito, certo? As penas privativas de direito são, aí eu tenho prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. Então nós temos aqui quais são as penas restritivas de direito, certo? Depois nós vemos as penas restritivas de direito são autônomas. Uau! São autônomas por quê? Você não vai encontrar, já estou adiantando o conceito lá na frente, tá? Você não vai encontrar dentro de uma tipificação penal, de uma norma incriminadora, de um fato típico, por exemplo. Tá? Vou abrir aqui um crime aqui, ó.
né? Artigo 139, difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Você não vai encontrar aqui pena, prestação pecuniária, limitação de final de semana, não. Você vai encontrar pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então aqui está o detalhe. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Ora, o juiz tem que aplicar a sanção, a pena privativa de liberdade, de tanto a tanto, pena de 5 anos, pena de 3 anos, pena de 2 anos, 10 anos, ou seja, tem que ter a sanção penal, pena de 1 ano. E aí sim vem o que? A substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direito. Então ela é autônoma, ela não existe no plano abstrato do Código Penal. Artigo 121, reclusão, não é? Matar alguém. Tá lá, de 6 a 20. A pena está escrita. Então lá eu tenho a pena abstrata. Aqui eu tenho o que? A pena restritiva de direito, eu tenho a pena o que? Elas são o que? Autônomas. Então elas dependem de uma aplicação da pena para depois virem a ser substituídas. Então vamos lá, deixe seu Código Penal aberto, vamos seguindo na tela aqui, eu estou com o meu Código Penal aqui, para a gente conversar sobre o nosso assunto. Pois bem, temos aqui o nosso conceito, as penas restritivas de direito. Então o artigo 43, nós já lemos, não é? Desde o inciso 1º ao inciso 6º, não é isso? Tem lá, ó, artigo 43 até o inciso 6º, não é? É uma redação dada pela lei de 98, na qual enumera quais são as penas restritivas de direito. Nós temos lá no artigo 43. Então, prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Todas essas envolvem o que? Restritivas de direito. Não se fala de punição de restritiva de liberdade. A pena restritiva de liberdade, ela é aplicada e após aplicada, o juiz substitui, observado alguns requisitos que nós vamos ver a seguir no artigo 44, quais os motivos que o juiz leva em conta para a substituição da pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direito. Vamos lá. Então temos aqui características, artigo 44. Então, dentro do artigo 44, nós temos as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando? Aí eu tenho o quê? Os requisitos. Então, as características delas, duas, autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Elas são autônomas e substituem a pena, conforme o 44, e tem, portanto, caráter substitutivo. Perfeito? Ou seja, não são previstas em abstrato, como eu disse, não tem lá a pena, artigo 121, né? Por exemplo, de 6 a 20, né? No caso, no homicídio simples, e não podendo ser aplicadas diretamente pelo juiz. Ou seja, tem que existir a sanção penal da pena privativa de liberdade para depois vir o que? A substituição. Perfeito? Então vamos lá. 44, características, autônoma e substituem as penas privativas de liberdade. Agora, quais são os requisitos que nós temos aqui no 44? Primeiro deles, inciso 1º. Aplicada a pena, vamos lá no código? Vamos lá. Artigo 44, inciso 1º. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, olha aí, não superior a 4 anos, mais um ponto, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Perfeito?
Então ela pode ser substituída no primeiro. A pena aplicativa de liberdade não superior a 4 anos. Vamos supor que o juiz aplique pena de 3 anos, pena de 2 anos, não é? Pena aplicada, não é a pena em abstrato, né? E vamos lá, e o crime não for cometido como grave ameaça. Beleza, então vamos ver um exemplo aqui. Abre o seu código no artigo 155, parágrafo 4º. 155, parágrafo 4º. Ó, vai falar lá do furto. Quer ver? 155, parágrafo 4º. Abriu aí? Quem achou aí pode ler. 155, parágrafo 4º. Cadê 155? Ó, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É o furto. Diferente do roubo, o roubo tem o quê? A grave ameaça, a lesão, a violência, certo? Que é 157. Então tem aqui 155, parágrafo 4º, ó. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena de 1 a 4 anos, perfeito? Aí vamos lá. Parágrafo 4º. Furto qualificado, ó. A pena de reclusão de 2 a 8 anos e a multa se o crime é cometido. Beleza. Beleza. Pena de 2 a 8 anos. Não se trata da pena em abstrato, tem que ser a pena aplicada, perfeito? Então vamos supor que o juiz, observado as características, observado a culpabilidade, observado o artigo 59, que nós conhecemos muito bem, já conversamos sobre ele, ou seja, na fixação da pena, ou seja, na dosimetria da pena, da aplicação da pena, que nós vamos ver esse assunto mais a seguir. O juiz fixe a pena em 2 anos. Perfeito? 2 anos mais multa. Porque eu falo aqui, ó, pena de reclusão e multa. Certo? Aqui, ó, pena de reclusão e multa. Não ou, é e multa. E multa. Perfeito? Então vamos supor que o juiz aqui, ele aplique a pena de 2 anos. Certo? Ele aplica a pena de 2 anos. Então, no caso aqui, vamos voltar agora lá no artigo 44, inciso 1º. Volta lá no 44, inciso 1º. 44, inciso 1º. Diz 44, inciso 1º. Vamos lá. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Qual foi a pena que eu disse que o juiz aplicou? 2 anos. O crime não é cometido com violência ou grave ameaça. Furto qualificado. O cara usou uma chave falsa lá. Beleza? Não teve violência, não teve nada. Perfeito? 2 anos. Nesse caso, o juiz pode o quê? Substituir a pena privativa de liberdade de 2 anos que ele aplicou para uma pena restritiva de direito. Ele pode chegar para o cidadão e falar o seguinte: ô cidadão, é o seguinte, você é primário, o fato típico que o senhor cometeu, descrito na norma, não é? Bem, direito penal, é um fato que me dá a possibilidade de aplicar uma pena de 2 anos, não é? Mas eu posso também converter essa pena restritiva de liberdade em pena restritiva de direito. Então ele faz, em vez de aplicar a pena de reclusão, né, de 2 anos, ele vai fazer o seguinte: olha, em vez de você ficar 2 anos preso, você vai prestar serviço à comunidade durante o quê? 2 anos. Durante 2 anos, você vai prestar serviço lá na instituição de caridade. Você vai levar o banheiro lá para você ficar preso. Perfeito? Perfeito. Então, o juiz ele faz essa substituição da pena. Tudo bem? Então, vamos lá. Inciso 1º, né? Agora vamos lá. Inciso 2º. O réu não for reincidente em crime doloso. 4º. O réu não pode ter sido o quê? Cometido o quê? Residência. Veja bem que a residência ela ocorre a partir do trânsito em julgado de fatos pretéritos. Beleza? Fatos pretéritos. Então, a gente não pode levar em conta
a utilização, por exemplo, de inquéritos policiais, ações penais que ainda aguardam julgamento, sob uma vedação da súmula 444 do STJ. Súmula 444 do STJ. Não esqueçam, tá? Seguindo, o juiz também deve levar em conta aqui, ó, para substituir a pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direito, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, bem como os motivos e circunstâncias que indicarem o quê? Eu já li isso em algum lugar. Artigo 59. Então o juiz também, para aplicar aqui, ó, para fazer essa substituição, ele tem que olhar o 59, tá bom? Então, lá na nossa aula, quais os requisitos? 44, inciso 1º, 2º, 3º. Então vamos lá. A pena não pode ser superior aplicada. A pena aplicada não pode ser superior a 4 anos. Beleza? O crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Beleza? Do camarada não ser reincidente. E observadas as características lá do 59. Então vamos colocar algumas questões mais aqui pra gente. Das penas privativas de direito e algumas situações práticas. Vamos lá. Tráfico de drogas e as penas restritivas de direito. E aí? Como é que a gente encara essa situação aí do tráfico de drogas e as penas restritivas de direito? Vamos lá. Segundo a lei 11.343, deixa eu ver achar essa lei aqui, cadê? Essa lei eu coloquei na tela, cadê? 11.000, essa aqui? Não, essa aqui é 11.340, a lei Maria da Penha. Vamos pegar aqui a lei, ó. Lei 11.340. Não, 43. É isso? Isso, 43, perfeito. Vamos lá. Artigo 44 da Lei de Drogas. Vamos lá no artigo 44? O que diz o artigo 44 da Lei de Drogas? Olha lá, ó. Os crimes previstos no 33, 34, 37 desta lei são inafiançáveis, insuscetíveis de sursis, nós vamos estudar mais à frente, que é a suspensão do processo, a graça, indulto, anistia, liberdade provisória, bem como que vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito. Viu aí? Não pode. Mas veja bem, quando nós estamos diante dessa possibilidade aí, a lei de drogas, né, a substituição era vedada conforme o artigo 44 caput, certo? Como o próprio corpo do artigo 33 diz ali, beleza? Então a gente tem essa taxatividade da lei que nos dá o quê? Expressamente proíbe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos crimes de tráfico de drogas, no tráfico de entorpecentes. Beleza? Agora, quando nós estamos diante de um crime hediondo. Vamos voltar lá? Cadê a aula? Aula hediondo. E diante dos crimes hediondos, como que fica a nossa situação aqui dos crimes hediondos, que a própria lei ela é taxativa, né, quanto à matéria incriminadora. Olha, os crimes hediondos ou equiparados que não envolvem violência ou grave ameaça, se a pena não for superior, maior a 4 anos. Então, a jurisprudência, nesse caso, tem entendido que pode haver substituição. No caso dos crimes hediondos, perfeito? Quando não envolvam violência, grave ameaça e a pena não for superior a 4 anos. Então, há a possibilidade da substituição. Perfeito, vamos lá. Nas infrações de menor potencial ofensivo,
mesmo cometidos com violência, tá? Ou grave ameaça. Crime de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo. A pena não é superior a 2 anos. Nós já vimos isso aí. Beleza? E vamos lá. Nos casos de violência doméstica. Nos casos de violência doméstica. Violência doméstica, isso mesmo. Lei Maria da Penha. Violência doméstica ou familiar contra a mulher. Como é que a gente fica aí? Bem, vamos lá na lei? 11.000, cadê a lei? 11.000, isso aqui, 11.340, 2006. Vamos lá no artigo 17. Artigo 17 diz o seguinte, ó, olha aqui o artigo 17, ó. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras penas pecuniárias, bem como a substituição de pena que implique no pagamento isolado de multa. Então veja bem, o artigo 17, ele é taxativo da Lei 11.340 de 2006, né? Concluindo-se que nos crimes de violência efetiva, de grave ameaça contra a mulher, não se mostra cabível qualquer substituição por pena alternativa, na qual nós temos aqui, ó, né? Cesta básica, prestação pecuniária, substituição, enfim, o pagamento isolado de multa. Então, nesses casos, esquece, né? Não temos a substituição da pena. Perfeito? Seguindo. Cadê? Seguindo, vamos botar para seguir aqui. Das penas restritivas de direito. Regras para substituição e duração. Vamos lá, está com o seu código aí? Ela é substituída no momento da sentença condenatória. No momento da sentença condenatória. Veja bem, o inciso primeiro, aplicada a pena privativa, aplicada a pena. Então, o que? No momento da sentença. E aqui eu já vou ganhar tempo para falar com você, ó. Competência para fixar as penas restritivas de direito. Quem é? Se é no momento da sentença condenatória, quem tem a competência para fixar a pena restritiva de direito é o juiz do caso ou o juiz lá da execução penal? É o juiz do caso, é o juiz que aplica a pena, é o juiz que aplica a sanção. Perfeito? O que diz o artigo 44, parágrafo 2º, perdão. Olha lá. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito. Beleza? Então está dizendo aqui, ó, o parágrafo 2º, vamos lá na lei? Parágrafo 2º do Código Penal, do artigo 44, olha lá. A condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma restritiva de direito. Beleza? Ó, veja que esse pode, tá? Pode. É o pode. Se superior a 1 ano, se a pena for superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direito. Veja aí que a pena até 1 ano pode ser substituída por uma pena restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena pode ser substituída o quê? Por 2 de direito, não se esquecendo, claro, da multa. Competência para fixar a pena, eu até repeti aqui, né? Enfim, duração das penas, artigo 55. Abre lá no artigo 55, olha lá. Duração das penas. Olha aqui que diz o artigo 55. Vamos lá no artigo 55. Artigo 55. Ó, abriu aí? Abriu aí? Ó, as penas restritivas de direito dos incisos 3, 4, 5 e 6 do 43. 43 é o quê? As penas restritivas de direito, né? Terão a mesma duração da pena de liberdade substituída, ressalvada o parágrafo 4º do 46. O parágrafo 4º do 46, que fala que se uma pena substituída for superior a 1 ano, é facultado o condenado cumprir a pena substitutiva
em menor tempo. Beleza? Nunca inferior à metade da pena privativa de a pena fixada, liberdade fixada. Nunca inferior à metade a pena privativa de liberdade. Tem que observar esse critério aí. Mas veja que o artigo 55 fala pra gente o quê? Olha, o cidadão vai cumprir a pena? Vai. Mas qual tempo? Já até falei isso lá atrás. Vai cumprir qual tempo? A mesma duração da pena privativa de liberdade. Quais? Quais? Vamos lá. Inciso terceiro, foi vetado, não é? A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de finais de semana. Olha lá, 43. Vamos lá no 43 de novo. Certo? Limitação. Isso. Beleza. Tranquilo. Então são essas aqui as penas. Perfeito? Vamos seguir? Vamos lá. Então, as regras para a substituição são essas aí. Ok? Vamos lá. Deixa eu colocar meu código aqui. Seguindo. O que diz. Vamos lá. Cadê? Volta. Aí. Vamos lá. Das penas restritivas de direito, duração das penas e conversão em privativa de liberdade. A duração, como nós vimos aqui o artigo 55, e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Aí nós temos lá prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, interdição temporária de direitos, perda de bens, prestação pecuniária, como nós já conversamos a seguir. Então, nesse contexto das penas restritivas de direito, nós temos essa possibilidade. O camarada lá que foi condenado, não é, na pena não superior a 4 anos, ele pode ter o que? A pena aplicada, certo? Não é a pena em abstrato, ele pode gozar do benefício da pena restritiva de direito. Tá bom? Então, sobre a penas restritiva de direito, né, para a gente conversar, não deixe de ler e marcar o seu código a respeito do artigo 155, do artigo 43. Os incisos e os parágrafos são de extrema importância porque mostram ali os requisitos da substituição dessa pena. Tá bom? Seguindo, nós temos da pena de multa. Olha só, é uma modalidade de sanção de caráter patrimonial, consistente o quê? Na entrega de dinheiro ao fundo penitenciário. Abre o seu código no 49. Abriu o seu código no 49 aí? Vamos lá no 49? 49 diz o quê? Ó, 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em dias multas. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Tá bom? Nós temos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que dizem que o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente no tempo do fato, nem superior a 5 vezes a esse salário. Tá? É lógico que tudo isso decorre de atualização, certo? Que eu vejo que a redação aí é de 84, né? O valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. Vamos lá, vamos voltar lá. Nós temos a tipificação, né, ou a norma no artigo 49, na qual traz para a gente aí a pena de multa, beleza? Pena de multa. Então nós temos aqui, cadê? Pena de multa, isso, pena de multa, beleza. Pena de multa. Dentro do artigo 49, você vai encontrar algumas particularidades. Por exemplo, quando nós estudamos a pena de multa, e ela é uma sanção, ela é uma pena que deve estar o quê? Descrita. Princípio da taxatividade. Princípio da legalidade, não é?
ou seja, dentro do princípio da legalidade, eu tenho que, antes mesmo que o fato ocorra, eu tenho que aquele fato esteja o quê? Descrito na lei. Tanto o fato quanto o quê? A sanção imposta. Beleza? Então tem lá, por exemplo, né? Artigo 139. Abra o artigo 139. Tem lá, ó. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Vamos lá no 139? 139. 139 diz o quê? 139 aqui. 138, 139. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Detenção de 3 meses a 1 ano. Ó, e multa. E multa. Pena de detenção, mas multa. Então veja que a pena, ela tem, quando nós pensamos em espécies, a pena de multa, ela tem um caráter originário. Por quê? Ela está prevista no próprio tipo penal. Perfeito? Então ela tem previsão no próprio tipo penal. Deve estar escrito no tipo penal. Princípio da taxatividade, princípio da legalidade, como eu disse aqui. Ok? Segundo ponto, a pena de multa, a multa ela pode ter um caráter substitutivo, né? Vamos lá, vamos seguindo, vamos lá. Isso, espécie, isso, chegamos. Como eu disse no 139, olha lá o artigo 157. Vamos lá no 157? Artigo 157, ó, 157 é... O que é 157? Lembra aí. Roubo. Subtrair coisa alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça, violência à pessoa, né? Reclusão de 4 a 10 e multa. Perfeitamente. Como nós vimos lá no 139. Ok? Ela tem o que? Caráter originário. Está lá escrito. Segundo, ela é o que? Substitutiva. Ela substitui a pena privativa de liberdade não superior a 1 ano nos crimes sem violência ou grave ameaça praticados por réu primário. Opa, nós já lemos isso aqui. Nós já lemos isso aqui. Não lemos? Então, isso aí que nós lemos, não é? Ó, no parágrafo 2º do 44. Parágrafo 2º do 44. Olha só. Abre aí, parágrafo 2º do 44. A condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito. Então ela também tem um caráter substitutivo, a pena de multa. Ok? Desde que observada a circunstância do 59, bem como a primariedade do réu. Ok? Vamos lá. Seguindo. Clica aqui, vamos lá. Olha para o seu código aí. Olha aí, fixação. Artigo 49. Artigo 49. Parágrafos 1º e 2º. Abriu o 49? Vamos lá no 49. Artigo 49. Vamos ler o 49. 49. Artigo 49 diz o que pra gente aqui, ó? A pena de multa consiste no pagamento para o fundo penitenciário. Aí, vamos lá. Parágrafo 1º, valor será de quê? Né, da multa será fixado, ele dá o que? O parâmetro para o que? Para a fixação. Beleza? Então o juiz deve primeiro estabelecer o número de dias multas. Dias multa, tá? E aí sim, saber no mínimo, tem lá a fixação, né? No mínimo. E também o que? Deve fixar também, ter esse parâmetro, e no máximo, né, 5 salários mínimos. Ok? De acordo com a condição econômica do acusado. Tá bom? Então, o valor da multa, ela deve também observar a data do fato. A correção da data do fato. A correção monetária a partir da data do fato. Seguindo. Nós temos lá o pagamento e do não pagamento. Veja bem. Se o cidadão pagar a multa, extinção da punibilidade. Ele cumpriu com a pena.
Qual a pena que era? Multa. Cumpriu. Se a pena foi, ela foi substituída, né? O camarada, ele foi condenado a uma pena menor que um ano, até um ano. E essa pena foi substituída por multa. Ele pagou a multa, extinção da punibilidade. Beleza? Então gera a extinção da punibilidade. Segundo ponto, se o camarada ele não paga, veja bem, se ele deixa de pagar a multa, né, passa-se a ter a regra da cobrança segundo a Fazenda Pública, né, a dívida ativa da Fazenda Pública. E aí vem a redação do artigo 51 da Lei 13.964 de 2019, que diz pra gente que alterou a regra, né, do juízo da execução, ou seja, transferindo para o juiz da Fazenda Pública, será considerada dívida de valor aplicável às normas relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, olha só, o camarada não pagou, enfim, não cumpriu com o pagamento, prescrição, suspende, beleza? Ou seja, é causa interruptiva e de suspensão da prescrição, tá? Nós vamos ver mais à frente lá também que a prescrição é causa também de extinção da punibilidade, tá bom? Nos crimes de violência doméstica ou grave ameaça contra a mulher. E aí? Pode? Pode? Não. Não pode. Não pode. Nos concursos de crimes, veja bem, em caso do concurso formal, que nós vamos ver lá na frente, no crime continuado e no concurso material, ou seja, um crime, mais um crime, mais um crime, mais um crime, crime, sanção, pena, reclusão, tantos anos e multa, crime, sanção, pena, reclusão, mais multa, ou seja, as multas elas serão o quê? Somadas. As multas elas serão somadas. Perfeito? Então, na pena de multa, havendo concurso de crimes, tem lá a pena de multa, né? Pena, reclusão, detenção e multa. Havendo concurso de crimes formal, crime continuado e concurso material, nós vamos ver a seguir mais à frente, há a soma das penas. Há a soma das penas. E a detração, que nós já conversamos a respeito, a detração é o que mesmo? Lembra aí? Detração, detração, detração. A detração é aquele abatimento da pena em razão de um cumprimento de uma prisão provisória, ou se o cidadão cumpriu a pena no estrangeiro, ele vai ter um abatimento aqui na pena. No nosso caso, no ordenamento jurídico brasileiro, a pena de multa, a detração, é incabível na pena de multa. Incabível na pena de multa. Então não tem como você abater daqui para aliviar ali. A pena de multa, o pagamento dela é uma coisa, o cumprimento da pena é outra situação. Ok? Então, particularidades da pena de multa. Então vamos aqui agora ver pelo menos duas jurisprudências a respeito da aplicação da pena. Olha só, isso aqui é uma jurisprudência, uma decisão de 2018, lá do STJ, quando diz o seguinte, olha, aplicação da pena de multa, a impossibilidade da 11.340. 11.340. Opa! Lei Maria da Penha. Vamos lá, ó. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. É o artigo 17 que nós lemos, né? Ou seja, não pode ser aplicada, né, a substituição por pena de cesta básica, prestação pecuniária, bem como substituição da pena que implique no pagamento isolado de multa. O camarada foi condenado, ele vai ter que cumprir. Não tem substituição de pena aqui não, tá? Para a multa. E uma segunda jurisprudência, que é uma segunda decisão,
do nosso Tribunal de Justiça aqui, ó, Tribunal de Justiça de Minas Gerais de 2017. Olha aqui, ó. Apelação criminal, lesão corporal, ameaça. Olha aqui, ó, lesão corporal, violência ou grave ameaça, tá? Ou violência aqui. Absolvição e impossibilidade, pleito de aplicação da pena de multa em detrimento da pena privativa de liberdade quanto aos crimes de ameaça. Então tem lá o crime de lesão corporal, 129, e também tem o crime de ameaça. Perfeito? O crime de ameaça tem lá no 147. Confira aí, 147 é o crime de ameaça. É o crime de ameaça, tá? Então vamos lá. Comprovado o que? A materialidade e a autoria dos crimes, bem como elemento subjetivo é o que? É o dolo, né? Dos injustos penais. Ausentes causas excludentes de licitude ou isenção de pena, não há como se acolher à pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Então, constatou que o cidadão era o quê? Era culpado, né? Embora as penas combinadas ao crime de ameaça sejam alternativas, ou seja, detenção ou multa. Vamos lá. Artigo 100 e... Artigo 100 e... Cadê o artigo? Estou procurando aqui no código. Artigo 147. Aqui, ó. 147. Vou jogar na tela, ó. 147. Cadê? Artigo 147. Diz pra gente aqui: ameaça. Ameaçar alguém por palavra escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico e causar-lhe mal injusto ou grave. Detenção ou multa. Diferente daqueles que nós vimos, né? Da difamação e do furto lá, que coloca e multa. Aqui nós temos no 147, ó, detenção ou multa, né? É alternatividade, né? Vamos voltar aqui na jurisprudência. Embora as penas combinadas ao crime de ameaça sem alternativa sejam alternativas, detenção ou multa, em face das condições pessoais do apelante, da circunstância do crime, não se mostra medida adequada e nem socialmente recomendável que aplicar a pena de multa. Então, o que a defesa fez aqui? Ela pleiteou a substituição da pena restritiva de liberdade, não é isso? Por multa. Só que o juiz, nesse caso, na verdade, os desembargadores, no grau de recurso, eles observaram que, olha, observando o artigo 59, a circunstância do crime, não é? A conduta social do cidadão aí, não é recomendável que a aplicação da pena de multa. Não é recomendável que a substituição para a pena de multa. Então, nesse caso, a gente percebe claramente que havia possibilidade da substituição? Havia. No entanto, os requisitos subjetivos aqui, ó, sobre a medida adequada social do cidadão, né, e a circunstância do crime, lá do artigo 59, na qual nós já conversamos um pouquinho e vamos conversar durante um bom tempo sobre a dosimetria da pena, a aplicação da pena, a fixação da pena, o artigo 59 é indispensável. Então, veja que o tribunal ele não deu provimento aqui ao recurso em razão das circunstâncias do agente. Tudo bem? Então, nós conversamos aí das penas restritivas de direito, bem como da pena de multa. Beleza? Então, fica aí o nosso bate-papo. Observem lá o nosso conteúdo que foi postado sobre a pena de multa, né? Há um artigo, há uma decisão, uma jurisprudência lá, dê uma lidinha e depois a gente conversa mais a seguir. A partir dessa semana você já tem o cronograma sobre as nossas atividades de trabalho e avaliação. Grande abraço, terceiro período, Faculdade Pitágoras. Avante!